dizendo que essa dicotomia entre evangelho de um lado e ciência do outro foi desenvolvida no curso de centenas e alguns milhares de anos. Desde que Constantino formalizou aquele grupo de fé que eram os discípulos de Jesus e o chamou de cristianismo, e os institucionalizou, e os encheu de poder, de riquezas, de isenções de impostos, que lhes deu autoridades, privilégios, capacidades de mediar recursos, de modo que quem queria vantagens, pagar menos imposto, se convertia, era batizado. Dependendo do cargo, o indivíduo tinha total abstenção de qualquer que fosse o compromisso de pagamento de imposto. E privilégios de realezas. Foi aí nesse tempo que o evangelho, que não tinha organização, que só vivia de afirmação, Deus é Pai porque Jesus chamou Deus de Abba. Deus é Filho porque Jesus se chamou de Filho do Homem e aceitou quando disseram tu és o Filho de Deus, e foi condenado por essa afirmação feita por outros e silenciada por eles, mas era o bastante para ser considerada blasfêmia. Falava-se no Espírito Santo, mas não era a terceira pessoa de uma trindade. O Novo Testamento não conhece essa palavra trindade. Fala do amor do Pai, da graça do Filho, do poder do Espírito Santo, de um só Deus nessas manifestações que estão presentes desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, Isaías chama Deus de Pai. Também no Velho Testamento existe o Filho do Homem. Ou nos Salmos, o filho de Davi, que era considerado o Messias. O Espírito de Deus, mencionado no Velho Testamento, e em Isaías também, de Espírito Santo. No Novo Testamento a mesma coisa, mas sem nenhuma doutrinação, nenhum triângulo, nenhum olho no meio, nenhuma tentativa de explicar a coadjuvância ou não dos três partícipes, sendo um só, dando um nó na cabeça humana, porque é inconcebível para qualquer lógica humana que três distintos sejam um, quando na realidade Jesus não tentou explicar isso. Ele disse, eu e o Pai somos um. E disse, o Pai vai mandar o Espírito Santo, que é meu, que fala de mim, da minha parte, que é o meu Espírito, que vai ensinar vocês todas as coisas. Eu amo vocês, peçam em meu nome. Agora, eu nem vos digo que vocês precisem pedir em meu nome, porque o próprio Pai vos ama e tem prazer em atender. E o Espírito Santo é dado a todo aquele que pede. Pai, me dá o Espírito Santo. E o Pai dá o Espírito Santo, porque ele é bom. Ele não é do tipo de pai que se o filho pedir um pão, ele dá uma pedra. Se pedir um ovo, ele dá uma serpente. Não. É até aí que o Novo Testamento vai. E os apóstolos, eles sabem que a manifestação do Espírito Santo é a manifestação do Cristo vivo, ressuscitado, que a presença do Espírito Santo é a presença do Pai no coração de todo ser humano.
e que a presença do Pai no coração de todo ser humano é equivalente à presença do Filho, porque ele disse que onde o Pai está, ele e o Pai são um, e diz para que eu e o Pai habitemos em vós, que já são habitados pelo Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é a habitação do Pai e do Filho, acerca de quem Jesus disse, eu e o Pai somos um. E Paulo diz, ora, o Espírito é o Senhor. E aonde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. De modo que essa tentativa de triangular Deus, de criar uma trindade elaborada, tudo isso já é filosofia grega aplicada. E daí em diante é uma multidão de sofisticação, de dogmas, de tudo o que os homens chamavam de ciência, mas prestem atenção, ciência baseada na filosofia dos gregos. Nos 2 primeiros séculos, os gnósticos tiveram um papel muito forte em algumas alas da igreja, mas eles foram caindo num estado de heresia desprezada. Quando chegou no 4º século, nos dias já de Constantino e da oficialização dos discípulos de Jesus em cristianismo, quando tudo entra em derrocada, aí a gente começa com essa tentativa de transformar a fé simples do Evangelho numa elaboração filosófica, de natureza aristotélica, em primeiro lugar. Houve grupos que utilizaram-se da filosofia platônica e da sua dicotomia. Houve outros grupos que adotaram a filosofia grega em razão da bondade filosófica manifesta por Sócrates. Houve outros grupos que se tornaram estoicos, especialmente no tempo de martírios e de perseguições, onde o sofrimento era relegado a um plano da insensibilidade, conforme a filosofia estoica, e eles foram abraçando filosofias e filosofias, e nunca deixaram de ser doutores das filosofias gregas. Até as nossas expressões para caracterizar as nossas ciências teológicas, como hermenêutica, a arte da interpretação, que vem de Hermes, o portador das mensagens verdadeiras no panteão greco-romano. Apologia, apologética, que vem de Apolo, que é um deus multifacetado, com muitos poderes, mas também com poder de ciência, sabedoria e de comunicação. Ardente, calorosa, é o apologeta, é o que defende a fé. E aí você pode ir andando, que você vai encontrando uma quantidade grande de expressões que vêm da filosofia grega absorvidas no rol de etimologias e de expressões e de semânticas e de conotações cristãs, a ponto de que, por exemplo, houve um tempo, e até hoje ainda tem muita gente assim, que acha que só consegue entender a mensagem do Evangelho quem sabe grego. Vocês imaginem só o reducionismo de um Deus que falou a palavra original em aramaico, mas como o grego era a língua da filosofia, transcreveram tudo para o grego para ser mais universal a leitura, e depois de um tempo o grego passa a ser a língua sem a qual ninguém entende nada de Deus. Vejam que loucura mais presunçosa e não universal, e localizante, e presa, e engessada e diminuída.
Tudo isso é pateticidade. Pateticidade. Quem aprendeu o que eu ensino sempre, que foi o que os apóstolos ensinaram, e o que Jesus ensinou, que ele é a chave interpretativa, pode ler o Novo Testamento em russo, em iscariana, em grego, em português, nas versões mais variadas, porque tendo esse eixo da encarnação de Jesus, da vida de Jesus, interpretando o que falava, dos gestos e dos modos dele, das atitudes dele, quem tem isso como referência entende tudo. Sabendo grego ou não sabendo grego, entende, compreende o que é a palavra, o que é o espírito dela para vivê-la. Afinal de contas, Jesus não disse: as minhas palavras são grego e hebraico. Ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Decorrem da observação de quem eu sou, do que eu digo, ensino e de como eu vivi e encarnei o que eu ensinei, porque eu não sou esquizofrênico. Tudo que eu ensinei eu pratiquei. Por isso, se pode dizer que o Verbo se fez carne, se encarnou, virou gente, representou a palavra de Deus, para que quem quisesse ver, visse, ouvir, ouvisse, sentir, sentisse, perceber, percebesse. O resto é complicação do cristianismo e da era constantiniana.